Posso limpar sua casa, disse a faxineira, mas quando o bilionário a viu de perto, ficou completamente surpreso. Camila apertou a campainha com a mão trêmula. A manhã tinha começado como todas as outras, cansada, com o corpo doído da faxina do dia anterior e a cabeça cheia pensando nos remédios que a mãe precisava tomar naquela semana. Ela vestia o uniforme simples de sempre, a calça surrada que já estava ficando fina de tanto lavar e a camisa branca com o nome do antigo lugar onde trabalhava, bordado no peito. Era a única camisa que ainda estava inteira. O portão enorme da mansão demorou um pouco para abrir. Camila chegou a pensar que ninguém viria. Ia dar meia volta, quando a voz grossa de um segurança cortou o silêncio. "O que você quer?", perguntou o homem de braço cruzado. Ela engoliu seco, puxou fôlego e respondeu com a voz firme, mesmo com o medo rasgando por dentro. "Bom dia. Eu tô procurando qualquer tipo de vaga. Faço faxina, arrumo casa, lavo roupa, o que tiver. É sério, eu preciso muito." O segurança franziu a testa, fez uma cara de quem ia mandar ela embora e já se virava de costas quando uma outra voz apareceu de dentro da casa. Mais calma, um pouco curiosa. "Deixa ela entrar." O segurança olhou em direção à porta da mansão e assentiu, meio sem jeito. Abriu o portão com má vontade e indicou com a cabeça para ela seguir. Camila passou por ele sem dizer nada, tentando não demonstrar o nervosismo. O chão de pedra brilhava tanto que ela se sentiu suja só de pisar ali. Não tinha ideia de quem morava naquela casa. Só sabia que era grande demais, silenciosa demais, e que tudo ali gritava riqueza. Mas ela não tinha tempo para pensar nisso. Precisava de um emprego, urgente. Na entrada da casa, quem a esperava era um homem alto, de camisa cinza clara e calça social, cabelos bem arrumados, barba por fazer e um olhar que não parecia nem bravo nem simpático. Só sério. Era Daniel, mas ela ainda não sabia disso. "Você tá procurando vaga de quê?", perguntou ele direto. "Do que tiver. Faço de tudo", respondeu sem hesitar. Ela ficou de pé ali, tentando parecer firme, mesmo com os olhos vermelhos de cansaço e a dor nas costas que não dava trégua. Daniel observou em silêncio por alguns segundos. Ela ficou com medo de que ele dissesse "sinto muito" e voltasse para dentro da casa. Mas em vez disso, ele deu um passo para o lado e apontou com a cabeça para dentro. "Vem, vamos conversar." Camila entrou devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. A casa era absurda. Por dentro, tudo brilhava. Era o tipo de lugar que ela só via quando passava em frente às lojas de decoração dos shoppings. Ela se sentou na beirada do sofá quando ele pediu, sem encostar nas costas, tentando não sujar nada. Daniel se sentou na poltrona em frente e cruzou os braços. "Você mora onde?" "No Jardim Santa Rosa, próximo da rodovia." "Sozinha?" "Moro com minha mãe. Ela tá doente." Daniel soltou um leve suspiro, como se aquele pedaço da frase tivesse puxado a atenção dele. "Que tipo de doença?" "Câncer. Já tá no estágio avançado. A quimioterapia é pesada e é difícil. Eu que cuido dela sozinha. Desde que meu pai morreu, a gente não tem mais ninguém." Por algum motivo, Daniel não tirava os olhos dela. Não era um olhar de pena, nem de julgamento. Era como se ele estivesse tentando entender alguma coisa. "Você trabalhou com faxina antes?" "Sim, fiz muita diária. Em casa de família, consultório, escola. Mas tá difícil. Ninguém quer contratar fixo. Aí eu vou tentando onde dá." Ficou um silêncio, estranho por alguns segundos. Ela sentiu a garganta secar. Tava pronta para agradecer a atenção e sair dali, quando ele levantou. "Tem um quarto nos fundos, perto da lavanderia. Fica com a funcionária que cuida da organização da casa, Dona Odete. Se ela te aceitar, começa amanhã." Camila ficou paralisada por um momento. "Sério?" Ele apenas assentiu com a cabeça. "Sim, mas é trabalho puxado. E não tem moleza. Tudo bem, eu aguento. Obrigada. De verdade." Daniel deu um leve sorriso de canto, quase imperceptível. "Fala com o segurança. Ele te leva até a Odete." Camila levantou, meio sem acreditar. Agradeceu mais uma vez. Saiu andando rápido até a porta e quando já estava no jardim, deu uma última olhada para dentro. Daniel ainda estava lá, parado, olhando para ela pela janela. Não tinha expressão nenhuma no rosto, mas por dentro, ele estava mexido. Fazia tempo que ele não sentia alguma coisa parecida com empatia. Algo naquela garota era diferente. Ela não pediu esmola, não chorou, não se fez
de coitada. Só queria uma chance. Enquanto ela se afastava para encontrar a tal da Odete, Daniel voltou para o escritório e fechou a porta. Pegou uma antiga foto que ficava numa gaveta trancada. Era dele, muitos anos atrás, com a mãe e o pai. Os olhos da Camila lembravam os da mãe dele. Não no formato, mas no jeito de olhar. Forte e calmo ao mesmo tempo. Camila, do lado de fora, respirou fundo. Era a primeira vez em semanas que ela sentia um mínimo de alívio. Talvez agora conseguisse pagar os remédios do próximo mês. Talvez agora não precisasse escolher entre comer e pagar a condução até o hospital. Talvez. Mas o que ela ainda não sabia era que aquela porta, que ela bateu por insistência e desespero, tinha sido o começo de tudo. Ali, naquele dia comum, a vida dela tinha virado sem fazer alarde, e ela só ia perceber isso bem mais tarde. Camila acordou com o barulho da água correndo nos canos da lavanderia. Ainda era escuro lá fora. O quarto onde ela estava agora era pequeno, sem janelas, com uma cama de solteiro encostada na parede e um armário que cheirava a madeira velha. Não era confortável, mas era um teto, e naquele momento era o que ela mais precisava. Ela levantou sem pensar muito. Passou um pano molhado no rosto e prendeu o cabelo num coque meio torto, daquele jeito prático de quem não tem tempo nem para se olhar no espelho. Puxou a camiseta limpa que tinha separado na noite anterior e saiu andando em silêncio até a cozinha. Dona Odete já estava lá, em pé, ao lado do fogão, mexendo o café como se aquilo fosse uma cerimônia de todos os dias. Nem olhou para Camila quando falou. Pega o pano e começa pelos vidros da sala de estar. Só cuidado com os enfeites. Não encosta em nada sem necessidade. Camila só respondeu com um "tá bom" e foi buscar os materiais. Tinha aprendido a não bater de frente com ninguém. Fazia tempo que não tinha o direito de escolher com quem podia ou não ser simpática. O serviço vinha primeiro. Sempre. A sala da mansão era gigantesca. O sol ainda nem tinha entrado direito pelas janelas e já dava para ver que tudo ali era caro. Ela respirou fundo antes de encostar no primeiro vidro. Sentia como se qualquer deslize fosse custar o emprego. Cada movimento era feito com cuidado, como se estivesse pisando em ovos. Enquanto limpava, escutava vozes ao longe, passos indo e vindo no corredor. A casa parecia começar a acordar. Uma das empregadas, uma moça chamada Luísa, passou por ela rápido, deu bom dia com a boca quase fechada e sumiu. Escada acima. Camila nem se ofendeu. Já tinha visto esse tipo de comportamento antes. Quando você entra em um lugar onde todo mundo já se conhece, já tem seus grupos e suas conversas, é difícil quebrar o gelo. Ainda mais sendo a novata que chegou sem ser convidada. No fim da manhã, Dona Odete apareceu na sala com um papel na mão. Essa aqui é sua rotina da semana. Tem coisa que repete todo dia. As trocas de roupa de cama, por exemplo. E tem as coisas que muda, tipo os banheiros do andar de cima, que são segunda, quarta e sexta. Leva isso a sério. Eu observo tudo. Camila pegou o papel e leu com atenção. Era muita coisa, mas ela não reclamou. Só assentiu e voltou para o que estava fazendo. O corpo já começava a doer, mas ela não deixava transparecer. No fim do dia, ela voltou para o quartinho nos fundos com as pernas pesadas e os dedos das mãos ardendo por causa do sabão. Sentou na cama e ficou ali por uns minutos, só sentindo o silêncio. O celular vibrou. Era uma mensagem da enfermeira do hospital dizendo que a mãe tinha dormido o dia inteiro, mas estava estável. Ela fechou os olhos por alguns segundos e agradeceu em silêncio. Nos dias seguintes, tudo seguiu mais ou menos assim. Trabalho pesado, poucas palavras, olhares desconfiados. Dona Odete seguia rígida, não elogiava, mas também não criticava, o que na cabeça da Camila já era um bom sinal. Daniel aparecia pouco. Às vezes, ela o via passando no corredor, de blazer, falando ao telefone. Outras vezes, ele estava no jardim, com uma pasta na mão, conversando com alguém que parecia ser advogado ou sócio. Mas mesmo nesses momentos rápidos, ela sentia que ele anotava, não com interesse, mas com curiosidade. Numa manhã, enquanto ela lavava os degraus da entrada da casa, ele parou ao lado dela com uma garrafinha d'água na mão. "Tá difícil aqui?" Camila levantou devagar, meio surpresa com a pergunta. "Não. Só é muito diferente do que eu tô acostumada." Ele olhou pro pano sujo que ela segurava e fez um gesto com a cabeça. "Vai com calma.
O chão aqui escorrega fácil. Já levei um tombo aí. Ela deu um sorriso curto e abaixou de novo para continuar. Ele foi embora sem dizer mais nada, mas aquele pequeno diálogo ficou martelando na cabeça dela o dia inteiro. Na hora do almoço, Camila comia na copa reservada para os funcionários. A comida era boa, feita pela cozinheira da casa, mas o ambiente era silencioso. Ninguém puxava conversa com ela. Só Dona Odete, de vez em quando, fazia perguntas práticas. Você já usou cera de mármore? Sabe operar máquina de lavar industrial? Camila respondia tudo com um sim ou não, tentando não parecer intrometida. Sabia que qualquer passo em falso podia custar aquele emprego. Na terceira noite na mansão, ela sonhou que a mãe estava sentada no sofá da casa, vestida como antes da doença, com o cabelo preso e o sorriso leve. No sonho, a mãe dizia que agora ela podia descansar um pouco. Camila acordou com os olhos cheios d'água, abraçada ao travesseiro duro do quartinho. Na manhã seguinte, uma das funcionárias bateu à porta do quarto e avisou que Daniel queria que alguém limpasse o escritório dele com urgência. Era a primeira vez que pediam algo fora da rotina para ela. Ela subiu as escadas com o material de limpeza e entrou devagar no cômodo. Tinha livros por todos os lados, uma escrivaninha enorme e papéis espalhados. Daniel não estava lá. Ela começou pelo canto da estante, limpando os móveis com pano úmido e tomando o máximo de cuidado para não mexer em nada importante. Enquanto limpava, viu uma pequena moldura caída entre duas pilhas de papel. Pegou com cuidado. Era uma foto de uma mulher, talvez a mãe dele, e um menino sorrindo do lado. Camila ajeitou a moldura na mesa, do jeito mais discreto que conseguiu. No fim do dia, Dona Odete passou no quarto dela. O patrão disse que você foi atenta lá no escritório. Continua assim. Foi só isso. Mas aquelas palavras ecoaram no peito da Camila como um sinal. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, ela estivesse começando a construir algo de verdade. A primeira coisa que Camila fez quando saiu da mansão foi enfiar o celular no bolso e correr até o ponto de ônibus. Já estava escuro, e a rua em frente à casa de Daniel era tão silenciosa que dava até medo. O ônibus demorava para passar aquela hora, e ela sabia que cada minuto contava. Quando finalmente chegou ao bairro onde morava, desceu quase correndo. As ruas eram apertadas, cheias de buraco, com postes que acendiam pela metade. O portão da casa estava meio aberto. Como sempre, ela entrou devagar, empurrando a porta da sala que rangia só de encostar. A luz da cozinha estava acesa. A mãe dela, Dona Neuza, estava deitada no colchão no canto do cômodo. Tinha dias que não conseguia subir até o quarto. Camila tinha trazido o colchão para ali porque era mais fácil ajudar a mãe no banho, dar os remédios e monitorar os horários da quimioterapia. Ela entrou sem fazer barulho, tirou os sapatos e ajoelhou ao lado da mãe. Tô aqui, mãe. Dona Neuza não respondeu. Tava acordada, mas parecia longe, o olhar parado no teto, o rosto sem força. Camila passou a mão na testa dela, que estava um pouco suada. Pegou um pano úmido e limpou com carinho, sem dizer nada. Sentou no chão mesmo, encostada na parede, e ficou ali, ouvindo o som da respiração da mãe. Era lento, mas firme. Na mochila, ela tinha levado um potinho com arroz e frango desfiado, que conseguiu guardar do almoço dos funcionários. Esquentou no micro-ondas velho da cozinha e trouxe para a mãe. Mas ela balançou a cabeça, dizendo que não queria. Tem que comer, mãe, senão o corpo não aguenta. Só um pouquinho, vai. Dessa vez, ela pegou a colher e levou à boca. Engoliu devagar, como se cada movimento fosse pesado. Camila sabia que não adiantava insistir muito. Então deu 3 colheradas, limpou a boca da mãe e deitou ao lado dela, com o colchão apertado entre as duas. Dona Neuza não falava muito mais. A doença tinha levado a voz, a força, e aos poucos parecia levar até a vontade. Mas nos olhos, ainda existia alguma coisa. Uma resistência muda. Uma conversa silenciosa entre mãe e filha. Camila acordou antes do sol nascer. Passou um café simples, daqueles fortes e amargos. Separou os remédios e deixou tudo numa caixinha em cima da geladeira. Escreveu num papel os horários das próximas doses, caso a vizinha da frente precisasse ajudar enquanto ela estivesse no trabalho. Deixou trancado o portão, olhou para trás uma última vez e saiu. O ônibus lotado, a cabeça pesada, mas o foco era um só: resistir mais um dia. No caminho até a mansão, recebeu uma mensagem da enfermeira do hospital, onde a mãe fazia o tratamento.
Ela avisava que o novo exame tinha saído e que seria necessário incluir um medicamento mais caro. Camila fechou os olhos por alguns segundos, o celular ainda na mão. Sabia que não dava para bancar aquilo com o salário atual. No intervalo do serviço, escondida na lavanderia, ligou para a clínica. Oi, bom dia. Eu queria saber se tem como parcelar o novo medicamento. É para minha mãe, Neuza Martins. Ela faz tratamento aí? Não tenho plano. É tudo particular mesmo. A moça do outro lado explicou que o remédio estava em falta no sistema público e que sim, eles dividiam no cartão. Mas seria preciso um aval. Camila não tinha cartão, nem nome limpo. Desligou o telefone e respirou fundo. Pensou se podia falar com Daniel, mas na mesma hora descartou a ideia. Ele tinha sido bom com ela. Tinha dado uma chance. Mas ela sabia que não podia misturar as coisas. Não queria parecer que estava se aproveitando. Naquela noite, depois do expediente, passou em 2 lugares para tentar conseguir uma diária extra de limpeza no final de semana. Em um deles, a dona da casa disse que só contratava gente de confiança. No outro, anotar o telefone foi tudo o que conseguiu. Chegando em casa, viu a mãe sentada, encostada num monte de travesseiros, olhando o nada. O rádio antigo tocava baixinho no fundo da sala. Camila sorriu, mesmo exausta, e foi até ela. Oi, mãe. Conseguiu ficar mais confortável hoje? Dona Neuza deu um sinal com a cabeça, quase imperceptível. Eu tô vendo uns bicos para fazer no fim de semana, viu? Se tudo der certo, segunda a gente já pega o novo remédio. A mãe virou o rosto devagar e olhou para a filha. Não falou nada, mas os olhos estavam cheios de água. Camila segurou na mão dela e ficou em silêncio. Não precisava de palavras. Depois que a mãe dormiu, Camila sentou na beirada da cama, ligou o celular e abriu a calculadora. Anotou no papel os valores do remédio, do ônibus, da feira da semana. O número final não batia com o que ela tinha, nem de perto. Apagou tudo e recomeçou. Cortou o café, o pão, o sabonete caro. Mesmo assim, ainda faltava. Encostou a cabeça na parede, segurando o choro. Mas não chorou. Já tinha aprendido que chorar não pagava a conta. Era melhor guardar as lágrimas para as horas certas. No dia seguinte, chegou à mansão com os olhos fundos, mas o passo firme. Pegou os produtos de limpeza e começou pela cozinha. Enquanto esfregava o chão, ouviu alguém falar seu nome. Camila. Ela se virou e viu Daniel parado na porta. Ele não estava com o blazer de sempre. Usava uma camiseta simples, o rosto mais relaxado. Tava diferente. Você tá bem? Ela hesitou. Tô. Pareceu que ele ia dizer algo, mas ficou quieto. Depois completou. Se precisar sair mais cedo por algum motivo, é só avisar. Camila assentiu. Ele saiu. Ela ficou parada por um segundo. Depois voltou ao serviço. Dentro dela, uma parte queria acreditar que aquilo era gentileza. Outra parte, mais cansada, dizia que não podia confiar demais. Naquela semana, Dona Neuza começou a falar menos ainda. Já não levantava mais da cama, nem para ir ao banheiro. Camila fazia tudo. Banho de esponja, comida na colher, cobertor nos pés. E mesmo assim, todas as manhãs, ela acordava, colocava o uniforme e seguia para a mansão, como se nada tivesse desmoronando dentro dela, porque se parasse, mesmo por um segundo, tudo podia ruir de vez. E ela sabia que ainda não podia deixar cair. A casa de Daniel tinha um silêncio diferente. Não era o silêncio de paz. Era o silêncio de quem se acostumou a não ter ninguém por perto. Não tinha risada, nem conversa alta, nem barulho de panela batendo. Era tudo medido, quase frio. Camila foi entendendo isso com o tempo, sem que ninguém precisasse explicar. Ela continuava fazendo o trabalho dela com atenção. Começava cedo, terminava tarde e não deixava nada pela metade. Tinha aprendido que naquele lugar, ninguém elogiava ninguém. Se ninguém reclamava, já era sinal de que estava indo bem. Mas uma coisa começou a mudar. Pequena, quase imperceptível. Daniel, que antes passava reto, agora parava. Não falava muito, mas parava. Às vezes na cozinha, às vezes no corredor, às vezes só ficava ali, olhando de longe enquanto ela cuidava das plantas ou organizava alguma coisa na área externa. No começo, Camila achava que era coincidência. Depois começou a reparar que não era. Numa tarde chuvosa, ela estava organizando os talheres da mesa de jantar, limpando um a um com um pano seco. Daniel apareceu na porta,
segurando uma xícara de café. Ficou parado, encostado no batente, só observando. Ela notou, mas continuou o que estava fazendo. Tá tudo certo com a sua mãe? Ele perguntou, do nada. Camila levantou os olhos, surpresa com a pergunta. Ele nunca tinha puxado assunto desse jeito. Tá sim, quer dizer, tá dentro do possível, respondeu. Ele assentiu, deu um gole no café e ficou ali mais um pouco. Depois saiu sem dizer mais nada. Nos dias seguintes, essas cenas começaram a se repetir. Ele aparecia, fazia uma pergunta simples e sumia. Às vezes comentava alguma coisa que parecia aleatória. Esse suco de laranja daqui é péssimo. O da minha avó era melhor. Ou então, quando chovia assim, meu pai sempre colocava balde nos cantos da casa. A gente se divertia com isso. Camila não sabia muito o que dizer nessas horas. Respondia com um sorriso educado ou um comentário curto, mas aos poucos foi se sentindo menos invisível. Era estranho, porque ela não esperava nada dele. Não tinha espaço na vida dela para romance, para amizade, para sonho nenhum. Mas o jeito dele, meio fechado e sincero, fazia com que ela se sentisse vista. E isso, por mais simples que fosse, já era muito. Uma noite, ela estava recolhendo os lençóis do varal improvisado dos fundos, quando escutou uma música vindo da sala. Não era rádio. Alguém tinha colocado uma música antiga, daquelas de voz rouca e letra triste. Camila entrou devagar e viu Daniel sentado sozinho, no sofá olhando pro nada. Ela pensou em sair sem ser notada, mas ele a viu. Pode entrar. A música é boa. Ela ficou parada na porta, segurando os lençóis dobrados nos braços. Você conhece Cartola? Ele perguntou. Só de ouvir minha mãe cantar. Minha mãe também cantava. Ficaram em silêncio por alguns segundos. A música continuava tocando. Você mora com sua mãe, né? Camila assentiu. E seu pai? Morreu há 2 anos. Acidente de carro. Sinto muito. Ela deu de ombros. Acontece. A vida não espera a gente. Parar pra sofrer. Daniel encostou a cabeça no encosto do sofá e ficou olhando pro teto. Tem coisas que a gente aprende só depois que perde. Camila não respondeu. Só olhou pra ele por mais um segundo. Depois voltou pro quartinho dela. Aquela conversa ficou na cabeça por muito tempo. No outro dia, quando ela estava limpando os vasos do jardim, Daniel apareceu com um copo de água gelada. Tá calor hoje. Ela pegou o copo, agradeceu e bebeu devagar. Ele ficou ali, sem falar nada, olhando as plantas como se estivesse prestando atenção em algo importante. Você gosta de flores? Ela perguntou. Gosto de ver alguém cuidando delas. Sozinhas, elas não duram muito. Camila sorriu, mesmo sem entender direito o que ele quis dizer. Entregou o copo de volta e voltou ao serviço. Naquela mesma semana, ela teve que sair mais cedo. A vizinha avisou que Dona Neuza estava com febre alta e vomitando. Camila falou com Dona Odete, pegou a bolsa e correu para o hospital. Daniel soube por acaso. Uma das empregadas comentou, no fim do dia, que Camila tinha saído correndo por causa da mãe. Ele não disse nada, mas ficou o resto da noite quieto. Não jantou, não atendeu ligações, não falou com ninguém. Só ficou andando pela casa, com cara de quem queria estar em outro lugar. 2 dias depois, quando Camila voltou, encontrou uma cesta em cima da cama do quartinho. Tinha frutas, bolachas, um suco de uva e uma cartinha escrita à mão, para sua mãe. Espero que ela melhore logo. Sem assinatura, mas ela sabia quem era. Ficou parada ali, olhando a cesta com o coração apertado. Não sabia o que fazer com aquele gesto. Era simples, mas sincero, como tudo que vinha dele. Aos poucos, Camila começou a perceber que o olhar de Daniel não era mais o mesmo. Não era o olhar de patrão, nem de pena. Era um olhar atento, quase protetor. E mesmo que nenhum dos dois dissesse em voz alta, ali, naquele intervalo entre a dor e o trabalho, alguma coisa estava começando a mudar. O dia começou como qualquer outro. Camila chegou cedo, colocou o uniforme e foi direto para a área de serviço. Estava lavando os panos de chão quando ouviu o barulho de um carro diferente entrando na garagem. Era comum ter gente chegando ali. Fornecedores, funcionários, visitas de trabalho. Mas aquele carro era outro nível. Preto, brilhante, recém-lavado. Só pelo som do motor dava para sentir que era caro. Ela nem olhou muito, só voltou para o que estava fazendo. Mas pouco tempo depois, escutou saltos ecoando pelo corredor. Passos firmes, elegantes, decididos.
Passos de quem não pedia licença para passar. A mulher apareceu na sala sem esperar ser anunciada. Vestido justo, salto fino, cabelo impecável. Era o tipo de presença que ocupava espaço sem esforço. Camila viu de longe quando ela entrou. Ficou na ponta dos pés espiando da cozinha, tentando entender quem era. Não reconheceu, mas sentiu, pela postura, que não era uma visita qualquer. Dona Odete passou rápido por ela e soltou um comentário baixo. A ex-noiva voltou. Camila franziu a testa. Que ex-noiva? A do patrão. Aquela Isadora. Saiu daqui faz tempo, mas parece que agora resolveu aparecer de novo. Camila fingiu que não ligava, mas ficou com aquilo na cabeça o resto da manhã. Era estranho. Daniel não tinha comentado nada, e ele não parecia do tipo que gostava de surpresas. Isadora ficou quase 1 hora dentro do escritório dele, a porta fechada, vozes abafadas. Às vezes ela ria, às vezes o tom subia. Quando saiu, passou pelo corredor como se fosse dona da casa. Cruzou com Camila na entrada da copa e lançou um olhar rápido, de cima a baixo. Parou por um segundo, como quem avalia um objeto novo na prateleira. Você trabalha aqui? Camila respondeu com um simples sim, enquanto ajeitava os talheres. Isadora forçou um sorriso e se virou, andando devagar. Seu Daniel sempre teve esse hábito de recolher causas perdidas. Camila não respondeu, só ficou ali, firme, fingindo que não tinha escutado. Mas a frase entrou fundo. Doeu, porque não era só um comentário qualquer. Era veneno, disfarçado de simpatia. Daniel apareceu no fim do dia, com o rosto fechado. Não disse nada sobre a visita. Só cumprimentou os funcionários com um aceno de cabeça e subiu para o quarto. Mas o clima da casa já tinha mudado. No dia seguinte, Isadora voltou. Dessa vez, com uma pasta debaixo do braço e uma proposta de trabalho na mão. Disse que queria ajudar Daniel com uma nova ala da empresa, uma parte voltada para a arquitetura sustentável. Era um plano bonito no papel, cheio de números e gráficos. Daniel ficou dividido. Conhecia o talento dela, sabia que ela era boa no que fazia, mas também lembrava bem o motivo do fim do noivado. Durante o almoço, Camila arrumava a mesa da varanda quando Isadora apareceu de novo. Você é a Camila, né? Sou. Fiquei sabendo que sua mãe tá doente. Deve ser difícil conciliar tudo. E esse trabalho aqui exige muita dedicação. Camila apenas assentiu, sem olhar diretamente para ela. Sabe, eu conheço alguns hospitais. Talvez eu possa te indicar um lugar melhor. Para ela. Particular. Claro. Obrigada. Mas a gente tá se virando. Claro, claro. Imagino que sim. O silêncio se estendeu. Camila terminou de arrumar a mesa e saiu. Sentia o olhar da outra mulher grudado nas costas, como se a estudasse. Aquilo incomodava, mas ela se controlava. Naquela noite, Daniel chamou Camila na sala. Você tá confortável aqui? Ela ficou em pé, sem entender a pergunta. Tô, sim. Por quê? Nada. Só queria saber. Se precisar de algo, pode me falar. Ela só agradeceu com um aceno de cabeça. Mas na cabeça dele, as dúvidas estavam começando a crescer. A presença de Isadora fazia isso. Ela sempre foi especialista em confundir os sentimentos dos outros. Nos corredores da casa, começaram os cochichos. Alguns funcionários diziam que Isadora ia voltar a morar ali. Outros juravam que ela e Daniel já estavam juntos de novo. Camila ouvia tudo quieta, fingia que não ligava, mas dormia cada vez pior. A mãe estava fraca, o dinheiro apertado, e agora tinha isso. Dona Odete, que observava tudo, chamou Camila de canto um dia. Se concentra no seu. Essa casa já viu muita história virar fumaça. Camila apenas assentiu. No fim da semana, Isadora apareceu mais uma vez. Dessa vez, de vestido vermelho, batom forte e com um tom de voz ainda mais seguro. Parou na porta da cozinha e olhou Camila limpando o chão. Eu fui noiva do Daniel por 2 anos, sabia? Quase casei aqui mesmo. Mas a vida muda, né? Às vezes muda pra melhor. Às vezes não. Camila continuou esfregando o chão. Você não precisa me contar sua história, Camila. Eu entendo o tipo. Chegam, se fazem de humildes, viram indispensáveis. E quando percebem, já estão dentro da casa. Às vezes até do coração do dono. Camila parou. Olhou nos olhos dela pela primeira vez. Eu só tô trabalhando. Isadora deu um passo para trás e sorriu, como se já soubesse a resposta. Tomara que continue assim. E foi embora. Camila ficou ali, sozinha, com a esponja na mão e o coração disparado.
Não pelo que ouviu, mas pelo que sentiu. Sabia que aquela mulher não ia embora fácil. Sabia que o que ela queria não era só o Daniel. Era tirar tudo o que ele tinha começado a construir com alguém como Camila. Camila percebeu que alguma coisa tinha mudado quando chegou na cozinha e o bom dia dela foi ignorado. Era uma coisa sutil, mas clara. Luísa, que sempre respondia com um aceno de cabeça, virou o rosto. O cozinheiro, que antes oferecia um café, agora mal olhava para ela. No começo, pensou que era impressão, mas ao longo do dia, os olhares se repetiram. Conversas paravam quando ela entrava no cômodo, e sorrisos surgiam pelas costas. No segundo dia, um dos rapazes da manutenção falou mais alto no corredor, sabendo que ela estava passando. Já sei quem vai ser a próxima a subir de cargo. A risada do outro veio logo depois. Camila fingiu que não ouviu, mas ouviu, e doeu. Ela não entendia o que estava acontecendo. Não tinha feito nada diferente. Continuava trabalhando do mesmo jeito, no mesmo ritmo. Mas agora, os cantos da casa estavam cheios de cochichos. Ela sentia. Durante o almoço, se sentou na última cadeira da copa dos funcionários. Pegou o prato e comeu em silêncio. Ouvia os sussurros perto da pia. Uma das meninas falou baixo. E ainda leva comida para casa. Isso não é trabalhar, é se aproveitar. Camila respirou fundo. Não era a primeira vez que levava um resto de arroz ou um pão para o jantar da mãe. Nunca tinha escondido. Nunca roubou nada. Sempre pediu para Dona Odete, que mesmo seca permitia. Mas agora, parecia que cada gesto simples estava sendo interpretado como algo errado. No dia seguinte, passou por Isadora no corredor. A mulher estava com o celular na mão, rindo de algo que nem era tão engraçado. Quando cruzaram os olhos, Camila teve certeza. Aquele tipo de boato não surge do nada. Alguém estava alimentando, e tudo indicava que era ela. Daniel, por outro lado, parecia alheio à tensão que estava crescendo. Ele saía cedo, passava o dia fora e voltava à noite direto para o escritório. Às vezes perguntava se estava tudo bem, mas Camila respondia com a mesma calma de sempre. Não queria levar problema para ele, ainda mais agora. Só que uma hora aquilo começou a pesar de verdade. Camila passou a evitar as pausas. Comia rápido, quase escondida. Dormia menos. Começou a limpar 2 vezes os mesmos cômodos, só para não dar brecha para ninguém dizer que ela fazia corpo mole. Tava exausta, por dentro e por fora. Uma tarde, arrumando a despensa, ouviu um trecho de conversa entre Isadora e Luísa. As duas riam. E não era só fofoca boba. Era coisa pesada. Você viu ela ontem? Quase tropeçou nos próprios joelhos, coitada. Mas Daniel gosta disso. Tem quem goste de mulher que parece sempre precisando ser salva. Luísa respondeu com um riso abafado, mas cúmplice. Ah, eu não nasci para viver de pena. Nem de caridade. Camila trancou os punhos por 1 segundo, mas não respondeu. Engoliu seco e continuou dobrando os panos de prato como se não tivesse ouvido nada. Naquela noite, ao chegar em casa, Dona Neuza estava com o rosto abatido e os olhos fundos. Tinha vomitado tudo o que comeu no almoço. Camila preparou uma sopa leve, deu na colher, limpou o chão, lavou as roupas de cama e ainda ligou para o hospital para tentar antecipar a consulta. Quando deitou, o corpo não obedecia mais. A cabeça girava e o peito pesava como se alguém tivesse sentado em cima dele. Na manhã seguinte, levantou com febre, mas foi trabalhar mesmo assim. Se olhou no espelho e viu o rosto pálido, mas seguiu. Chegou na mansão e tentou fingir normalidade. Mas na hora de carregar uma caixa de produtos de limpeza da despensa, caiu. Literalmente. As pernas não aguentaram. O barulho foi alto. A caixa estourou no chão, espalhando sabão, vassoura, pano. Camila ficou sentada, tentando levantar, mas tonta. Dona Odete chegou rápido e, pela primeira vez, abaixou ao lado dela. Você tá mal. Vai pro quarto. Agora. Camila quis protestar, mas não conseguiu. Só fez o que foi mandado. 2 horas depois, acordou com Daniel parado na porta do quartinho. Ele estava com cara de quem tinha acabado de ouvir coisa errada. Por que ninguém me falou que você passou mal? Camila tentou sentar na cama, mas ele fez um gesto com a mão. Fica aí. Você precisa de um médico. Eu só tô cansada. Amanhã vou estar bem. Não é só isso. E você sabe. Ela desviou o olhar. Apertou os dedos sobre o lençol. É que as coisas estão ficando difíceis aqui. Daniel ficou em silêncio por um tempo. Alguém fez algo? Camila respirou fundo. Tô ouvindo coisas. Comentários. Gente falando como se eu tivesse
Sei lá, querendo algo que não é meu. Ele franziu a testa, cruzou os braços. Você tá dizendo que estão espalhando fofoca sobre você? Ela não respondeu, mas o silêncio foi resposta o bastante. Daniel fechou a porta do quarto devagar e ficou ali, parado. Os olhos dele estavam diferentes. Não de raiva, mas de frustração. Como se tivesse decepcionado com algo que ele não esperava da própria casa. No dia seguinte, ele chamou uma reunião com toda a equipe da casa. Foi direto. Disse que não ia tolerar fofoca, julgamento ou qualquer tipo de comportamento que colocasse em risco o respeito dentro do ambiente de trabalho. Não citou nomes, mas todo mundo entendeu. Isadora não estava presente. Tinha saído para uma reunião fora. Mas quando voltou, o clima já era outro. Camila sentiu os olhares mudarem de novo. Ainda havia desconfiança, mas também tinha silêncio. Como se agora, pelo menos, pensassem 2 vezes antes de abrir a boca. Mas dentro dela, o estrago já tinha sido feito. Porque palavras são como espinho. Mesmo depois que saem da boca dos outros, continuam espetando quem escutou. A sexta-feira tinha começado como todas as outras. Cedo demais, pesada demais. Camila acordou antes do despertador, como sempre. Tinha sonhado com a mãe sorrindo, o que era raro. Levantou com o coração apertado, mas seguiu o dia no automático. Chegou na mansão e foi direto para a lavanderia. Separou os panos, pegou os produtos de limpeza e começou pelos banheiros do Manzet, segundo andar. Queria terminar tudo cedo, porque a mãe tinha exame marcado no fim do dia. Ia sair um pouco antes. Estava esfregando o boxe do banheiro da suíte principal quando Luísa entrou sem bater e falou: "O patrão pediu para você descer. Agora." Camila levantou devagar, com a testa suada e as mãos cheias de sabão. Descer para quê? Ele só disse isso, que era urgente. Vai logo. Ela limpou as mãos na calça, respirou fundo e foi. Enquanto descia a escada, pensava em tudo que poderia ter dado errado. Será que derramou produto onde não devia? Será que Isadora inventou alguma outra coisa? Será que era o aviso de demissão? Mas ao chegar na varanda, viu uma mesa posta, simples, mas com 2 lugares, talheres alinhados, suco servido, pratos cobertos com guardanapo branco, e Daniel sentado mexendo no celular. Ele levantou os olhos quando a viu. "Senta aqui comigo." Camila parou, sem saber o que fazer. "Senta, vai. Eu pedi para prepararem o almoço aqui fora hoje. Achei que seria bom mudar um pouco o ar." Ela ainda hesitou, mas se aproximou devagar. "Mas eu tô no meio da faxina." "Eu sei. Por isso pedi para te chamarem. É só um almoço, Camila. Não vai te fazer mal. Pode sentar assim mesmo. Não precisa se arrumar." Ela puxou a cadeira devagar, sem conseguir esconder o desconforto. Estava suada, com a camiseta grudada nas costas e o cabelo preso de qualquer jeito. Se sentia deslocada naquele cenário. Daniel serviu o suco dela e puxou a tampa do prato. Arroz com legumes, frango grelhado e... uma saladinha. "Você não tem almoçado direito, né?" Ela desviou o olhar. "Eu almoço, sim. Na copa. Mas quase sempre sozinha. E rápido demais." Camila não respondeu. Pegou o garfo e começou a comer. Devagar. Como se aquilo fosse uma armadilha. "Não precisa ficar nervosa. É só comida. Eu já almocei com políticos, com empresários, com gente chata que fala bonito e não diz nada. Prefiro isso aqui. Silêncio e frango bem temperado." Ela deu um pequeno sorriso, ainda sem saber onde aquilo ia dar. "Sua mãe tá... melhor?" Camila olhou para ele com surpresa. Não esperava a pergunta. "Ela tem consulta hoje. Estão tentando ajustar a medicação. Se precisar, eu posso..." Ela cortou na hora. "Não precisa. A gente dá um jeito." Daniel assentiu, sem insistir. "Tá bom. Mas se mudar de ideia, é só falar." Os 2 ficaram em silêncio por um tempo, comendo. O vento batia leve e balançava a cortina da varanda. Era um momento simples, mas diferente de tudo que Camila já tinha vivido. "Você sempre foi assim?" Ele perguntou de repente. "Assim como, forte, direta, sem pedir nada, mesmo precisando." Ela largou o garfo, limpou a boca com o guardanapo. "Eu aprendi cedo que pedir cansa. As pessoas ouvem por educação, mas no fundo não querem ajudar. Aí você aprende a resolver sozinha. Ou pelo menos tenta." Daniel olhou para ela como quem estava tentando entender mais do que só a resposta. "Mas tem hora que ninguém aguenta sozinho." Ela deu de ombros. "Tem, mas é nessas horas que você vê quem fica e quem some." Ele ficou em silêncio, por uns segundos. Depois mexeu no copo de suco. "Você deve odiar estar aqui, né?" "Não." "Sério? É claro que não é meu sonho de vida limpar casa dos outros. Mas eu tô viva.
Minha mãe ainda respira. E esse emprego paga a comida que a gente come. Tem gente que não tem nem isso. Daniel encostou as costas na cadeira e olhou para o céu. Eu invejo isso em você. Camila franziu a testa. Isso o quê? Essa sua clareza. Você sabe o que importa. Eu tenho tudo. E às vezes não sei o que tô fazendo com nada. Ela pensou em dizer algo, mas ficou quieta. O almoço terminou em silêncio. Não o silêncio pesado de antes, mas um silêncio confortável. Quando ela se levantou, ele também levantou. Obrigada. Pelo quê? Pela conversa. Camila sorriu. Você devia fazer isso mais vezes. Ele riu de leve. Vou pensar no caso. Ela saiu e voltou ao trabalho. Mas aquele almoço ficou na cabeça dela o resto do dia. Não pela comida, mas porque pela primeira vez ela se sentiu tratada como gente. Não como funcionária. Não como pobre. Só como pessoa. E isso para alguém que sempre foi invisível era muito. Camila saiu do hospital com os papéis dobrados na mão e o olhar perdido. O médico tinha sido claro. O tratamento da mãe ia mudar. A quimioterapia não estava mais funcionando como antes. A nova medicação era mais forte, mais cara e não tinha nos postos públicos. Eles tentariam conseguir pela justiça, mas o tempo jogava contra. E ela sabia disso. Entrou no ônibus como quem carrega um peso invisível nas costas. Sentou no fundo e ficou olhando pela janela o caminho de volta. O bairro ia passando rápido. As pessoas iam entrando e saindo, mas a cabeça dela estava em outro lugar. Chegando em casa, entrou e jogou a bolsa no sofá rasgado. A mãe dormia, pálida, com um cobertor fino até o queixo. Camila pegou os papéis, sentou na beirada da cama e começou a fazer contas na cabeça. Só o primeiro mês da nova medicação custava quase 3 vezes o que ela ganhava. Mesmo juntando tudo, mesmo deixando de comer, não dava. A mão dela começou a tremer. Levantou, foi até o banheiro, jogou água no rosto e se olhou no espelho. A olheira funda, o cabelo preso com pressa, o olhar cansado. Ela já tinha perdido o pai. Não ia perder a mãe sem lutar. Naquela noite, mandou mensagens para todo mundo que conhecia. Gente que devia favor, gente que podia emprestar, gente que talvez tivesse algum contato em hospital. Ninguém respondeu. Ou quando respondeu, era com o clássico, poxa, sinto muito, e mais nada. No dia seguinte voltou para a mansão, com o rosto sério. Passou pelos corredores sem cumprimentar ninguém. Só queria chegar ao fim do dia para tentar mais alguma coisa. Talvez vender o fogão, talvez pedir dinheiro para algum estranho na porta da farmácia. Não sabia ainda. Dona Odete percebeu que tinha algo errado, mas não perguntou. Sabia que, com Camila, perguntas demais não levavam a lugar nenhum. Daniel a viu de relance no corredor e estranhou. Não era só cansaço. Tinha algo diferente. Faltava brilho. Faltava força. E ele conhecia. Bem o tipo de dor que esvazia a gente por dentro. Já tinha passado por isso antes. No meio da tarde, Camila desceu até a despensa para repor os produtos de limpeza. Foi quando recebeu a ligação. A enfermeira do hospital. A mesma de sempre, que já falava com a voz cansada, mas atenciosa. Camila, a gente conseguiu um contato com uma fundação que está ajudando pacientes em situação crítica. Eles vão cobrir os custos do medicamento por 3 meses. Começa já na próxima semana. Camila ficou em silêncio. A enfermeira continuou explicando, mas ela só conseguia pensar em uma coisa. Como? Quem? Por quê? Desligou e ficou parada ali, encostada na prateleira de desinfetante, com o celular na mão. Uma parte dela queria acreditar que era um milagre. Outra parte já desconfiava. Aquilo não fazia sentido. Fundação? Que fundação? Foi para casa naquela noite com o coração batendo mais rápido. Contou para a mãe com um sorriso meio travado. A mãe não entendeu muito bem, mas ficou feliz. Camila segurou na mão dela e tentou sorrir também. Nos dias seguintes, tudo foi andando rápido. O remédio chegou. A aplicação começou. Os efeitos colaterais foram duros, mas a esperança voltou. Camila sentia isso no jeito como a mãe respirava, como apertava os dedos dela com um pouco mais de força. Mas no fundo, a pergunta continuava martelando. Quem tinha feito aquilo por elas? Na mansão, Daniel andava calado. Sabia que não podia contar. Não ainda. Tinha feito tudo por fora, usando o nome da fundação que criou anos atrás, mas que quase nunca usava. Só usava para causas que mexiam de verdade com ele. E Camila mexia com ele. Ele acompanhava tudo de longe.
Viu ela voltar a ter um pouco mais de cor no rosto. Percebeu que o peso nos ombros dela tinha diminuído, mesmo que só um pouco. Mas também sabia que ela era orgulhosa. Se soubesse que a ajuda vinha dele, talvez jogasse tudo fora. E ele não queria ver aquilo acontecer. Foi numa manhã de terça que a dúvida virou certeza. Camila estava organizando os armários do escritório dele, como fazia toda semana. Tirava os papéis antigos, passava pano nas prateleiras, organizava as pastas por cor e data. Nisso, uma das pastas caiu sem querer no chão. A tampa se abriu e alguns documentos se espalharam. Ela se agachou rápido para recolher, sem nem ler o que estava pegando. Mas um dos papéis chamou a atenção. Era um recibo com o nome da fundação que tinha bancado o remédio da mãe. E logo abaixo, a assinatura. Daniel Ferreira. O corpo dela gelou. Sentou no chão, com o papel na mão, sem conseguir respirar direito. O coração batia forte no peito, na garganta, no ouvido. Aquilo era impossível, mas estava ali, na frente dela, assinado, datado, com os nomes certinhos. Ficou alguns minutos parada. Depois levantou, fechou a pasta, guardou tudo do jeito que estava e saiu devagar. Não falou com ninguém. Foi direto pro quarto dos fundos. Se trancou e sentou na cama. Quis chorar, mas o olho secou. Tava com raiva, com vergonha, com tristeza, com tudo ao mesmo tempo. Ele sabia desde o começo, e não disse nada. Era como se tudo tivesse sido uma mentira, como se cada palavra, cada gesto, cada olhar dele tivesse sido só por pena. Camila não jantou, não saiu, não dormiu. Ficou ali, de roupa e tudo, olhando pro teto, pensando em tudo o que passou, pensando se devia agradecer ou gritar. No outro dia, levantou cedo, dobrou o lençol, guardou o uniforme, escreveu um bilhete simples e deixou em cima da cama. Obrigada por tudo, mas eu não posso continuar aqui. Saiu pela porta dos fundos, com a mesma mochila surrada de sempre, o coração quebrado e a cabeça cheia. Pela primeira vez, sem saber se estava fazendo o certo. Daniel desceu as escadas devagar naquela manhã. Achou estranho não ver Camila. Ela sempre estava na cozinha a essa hora, lavando os copos ou organizando os produtos de limpeza. Mas o corredor estava silencioso. Nem o som da água correndo na lavanderia. Nem a voz baixa dela pedindo licença ao passar. Foi até a copa. Nada. Chegou a perguntar para Dona Odete, que estava picando cebola com a calma de sempre. A Camila saiu. Deixou um bilhete no quarto. Tá lá em cima da cama. Daniel subiu com o coração acelerado, como se já soubesse o que ia encontrar. Entrou no quartinho e viu o papel dobrado. Pegou com cuidado como se aquilo pudesse machucar. Leu devagar, palavra por palavra. Era só uma frase, mas doía como soco. Obrigada por tudo. Mas eu não posso continuar aqui. Ele sentou na cama, com o papel na mão. Sentiu uma mistura de frustração e impotência. Tinha tentado ajudar do jeito mais discreto possível, sem ofender, sem invadir. Mas mesmo assim, ela se sentiu traída e tinha ido embora. No dia seguinte, tentou ligar 2 vezes. Nenhum sinal. Mandou mensagem. Não foi visualizada. Até cogitou passar na casa dela, mas parou. Ela precisava de espaço. Era isso. E se conhecia bem o suficiente para saber que, se forçasse, só piorava. Camila, do outro lado da cidade, estava deitada no colchão da sala, com a mãe, dormindo ao lado, enquanto encarava o teto sem piscar. Fazia 2 dias que tinha saído da mansão. 2 dias em que tudo parecia girar sem direção. Aceitar a ajuda sem saber do que se tratava tinha sido mais fácil. Agora, sabendo de onde veio, era como se tivesse aceitado esmola. E isso, para ela, era o pior. Doía mais do que a fome, mais que o cansaço. Era o tipo de dor que mexe com o que a gente tem de mais íntimo, a dignidade. Na quarta-feira, o telefone fixo tocou. Era uma voz conhecida. Camila, é a enfermeira Ana, aqui do hospital. Só queria te avisar que a medicação vai continuar chegando, tá? A fundação renovou por mais 3 meses. Camila ficou em silêncio. Tá me ouvindo? Tô, sim. Tá tudo bem aí? Tá sim. Obrigada por avisar. Desligou sem dizer mais nada. Ela sabia. Daniel tinha renovado a ajuda, mesmo depois de ela ter saído sem avisar, mesmo depois do bilhete. Ele continuava tentando. Foi até a cozinha, abriu a gaveta e pegou o remédio novo que tinha chegado naquela manhã. Olhou a caixa por longos segundos, depois fechou de novo,
Não conseguia engolir aquilo. A ajuda era boa, salvava, mas custava mais do que dinheiro. Custava uma parte de quem ela era. Na sexta, bateu à porta uma mulher baixinha, de uniforme do hospital. Trazia fraldas, luvas, gaze e um recado. Oi, você é a filha da dona Neuza, né? Mandaram isso aqui pra ela. Vem da mesma fundação, mas com um bilhete junto. Camila pegou o envelope, abriu devagar. Era um cartão simples, escrito à mão. Cuide dela. O resto a gente dá um jeito. Sem nome, mas a letra ela reconhecia. Guardou o cartão no bolso, sem dizer nada. A mulher do hospital se despediu e ela ficou parada ali, na porta da casa, olhando para a rua. O céu estava nublado. O vento fazia a camisa bater contra o corpo, mas ela não se mexia. No sábado, enquanto dava banho na mãe com todo o cuidado do mundo, a vizinha da frente bateu no portão. Camila, desculpa incomodar. Tem um moço ali fora querendo falar com você. Disse que é segurança de um empresário. Tá de carro. Ela se secou rápido, arrumou o cabelo como deu e foi até a rua. O carro preto parado na esquina não deixava dúvidas. Era da mansão. Um homem alto, de terno, saiu e se aproximou com um envelope. Ele pediu para entregar isso em mãos. Só isso. Camila pegou o envelope sem dizer nada. O carro foi embora. Ela voltou para casa, fechou a porta, sentou no chão da cozinha e abriu o papel. Dentro, só tinha uma folha. Era um comprovante. A medicação estava garantida até o fim do ano. E junto, uma pequena lista com nomes de clínicas especializadas, todas próximas de onde ela morava. Não tinha assinatura, mas tinha verdade. Camila encostou a cabeça na parede e respirou fundo. Não chorava, mas os olhos ardiam. Naquela noite, ficou até mais tarde olhando o celular. Abriu o aplicativo de mensagens várias vezes. Quase escreveu, quase apagou, quase ligou, quase, mas não fez nada. No domingo, foi até a mercearia comprar pão. Ao entrar, o dono a reconheceu. Camila, né? Ontem veio um cara aqui perguntando de você. Disse que era um amigo. Tava preocupado. Ela fingiu que não ligou, mas saiu da loja com o coração batendo forte. Daniel estava tentando de todas as formas mostrar que estava ali. Mesmo sem aparecer. Mesmo sem cobrar nada. Ele não queria ser herói. Só queria continuar perto, do jeito que ela deixasse. Na segunda, Camila acordou cedo, fez café, deu os remédios da mãe e ficou sentada na varanda olhando o sol nascer. Pegou o celular, abriu de novo a conversa com Daniel. Ficou olhando a tela. A última mensagem era dele, de dias atrás. Só quero saber se você tá bem. Ela digitou devagar. Tô. E enviou. Camila olhava para a tela do celular, como quem olha para um precipício. A mensagem estava lá, enviada. Só uma palavra. Tô. E mesmo assim, o peito dela parecia prestes a explodir. Não era só a resposta que doía. Era tudo o que ela ainda queria dizer e não conseguia. No dia seguinte, enquanto cuidava da mãe, o celular vibrou. Posso te ver? Ela leu a mensagem umas 5 vezes. Não respondeu na hora. Fez a comida, limpou o quarto, trocou o lençol, deu banho na mãe. Tudo no automático, como se o corpo estivesse funcionando por conta própria e a cabeça estivesse desligada. Quando finalmente parou, digitou. Pode, mas sem pressa. 2 horas depois, o portão bateu devagar. Daniel estava lá, de camisa simples, calça jeans e um olhar que misturava alívio e medo. Camila abriu a porta com as mãos suadas. Eles se olharam por alguns segundos antes de qualquer palavra. Entra. Ele entrou sem dizer nada. Parou na sala, olhou em volta. Tudo era pequeno, apertado, com cheiro de sabão e comida no ar. Mas ele ficou ali, parado, como se fosse o único lugar do mundo que ele queria estar. Ela sentou no sofá. Ele, na cadeira de plástico da cozinha. A distância entre eles parecia grande, mesmo com pouco espaço. Eu não queria descobrir daquele jeito, Camila disse direto. Daniel não respondeu de imediato. Apenas assentiu com a cabeça. Eu sei. Eu me senti pequena. Essa nunca foi minha intenção. Ela respirou fundo, encarando o chão. Você devia ter me falado. Eu podia ter dito não. Eu podia ter dito sim. Mas eu tinha o direito de saber. Eu só queria ajudar sem te ferir. Mas acho que acabei fazendo os dois. Silêncio. Camila olhou para ele com os olhos firmes. Você tem ideia do que foi para mim encontrar aquele papel? Eu me senti invadida. Como se tudo o que eu estava tentando construir, mesmo com dificuldade, não valesse nada.
como se eu fosse uma coitada que precisava ser resgatada. Não é isso. Você não é uma coitada. E nunca foi. Eu fiz porque eu não aguentava mais ver você se virar sozinha, carregando o mundo nas costas como se isso fosse normal. Eu quis fazer alguma coisa. Só isso. Mas eu não pedi. Eu sei. E mesmo assim eu quis fazer. Eles se olharam. Era como se estivessem num campo cheio de minas, onde qualquer palavra podia explodir. Camila se levantou e foi até o corredor. Quando voltou, estava com uma caixa nas mãos. Dentro estavam todos os papéis do hospital, os comprovantes dos remédios, o cartão escrito à mão, tudo. Isso aqui salvou minha mãe. Eu sou grata. Mas Daniel, eu não sei lidar com esse tipo de coisa. Eu cresci ouvindo que tudo o que vem fácil tem um preço. E eu não quero pagar com minha paz. Eu não quero nada de volta. Eu não espero nada de você. Mas já mudou tudo. Não tem como voltar a ser como era. A gente se olhava de um jeito, agora é outro. Eu não sei mais onde piso. Daniel passou a mão no rosto, cansado. Eu também não. Mas talvez seja essa a hora da gente aprender junto. Sem fingir que nada aconteceu. Camila ficou em pé, parada, sem saber se sentava de novo ou se mandava ele embora. Você tem uma vida enorme. Gente rica, negócios, reuniões, viagens. Eu sou isso aqui. Uma casa simples, minha mãe doente. E uma vida toda quebrada tentando se colar. E eu tô te dizendo que quero estar aqui, nesse lugar. Porque o que tem aí do lado de fora nunca me deu, preencheu. Nunca me fez respirar como eu respiro quando tô do seu lado. Ela sentiu o coração bater mais forte, mas se manteve firme. Eu preciso confiar, e eu ainda não consigo. Daniel assentiu. Levantou devagar. Eu não vim te pedir nada. Nem perdão, nem chance, nem explicação. Eu só vim porque você disse que eu podia. E eu tô indo embora porque sei que você ainda precisa ficar com você mesma. Ele foi até a porta e parou antes de sair. Mas quando você quiser falar, eu vou estar do outro lado. Saiu. Camila ficou parada por um tempo, olhando para a porta fechada. Não chorou, mas as pernas tremiam. Naquela noite, ela deitou com a mãe e ficou ouvindo a respiração dela. Aquela paz silenciosa, aquele calor de presença que valia mais do que qualquer coisa. E ali, naquele silêncio, ela entendeu uma coisa que ainda não tinha nome, que talvez tudo aquilo não fosse só sobre ajuda. Era sobre se permitir ser cuidada, e isso era mais difícil do que qualquer batalha que já tinha enfrentado. Camila acordava todo dia no mesmo horário. Mesmo sem mais ter um emprego na mansão, o corpo já estava acostumado a levantar cedo. O despertador nem precisava tocar. Ela se arrastava até a cozinha, colocava água no fogo e olhava para o teto enquanto o café esquentava. Não falava, não pensava, só funcionava. A casa estava silenciosa. Dona Neuza dormia mais agora, por causa dos remédios fortes. Quando acordava, o olhar ficava perdido por um tempo, até reconhecer a filha. Camila cuidava de tudo como sempre. Dava banho, trocava fralda, fazia comida leve. Mas por dentro, ela estava esgotada. Era como se o corpo dela estivesse ali, inteiro, mas a cabeça estivesse flutuando longe, em outro lugar, em outra casa, em outro tempo. Ela ainda não conseguia passar perto do bairro da mansão. Mudava de calçada, pegava outro ônibus, evitava qualquer coisa que lembrasse Daniel. Só que era impossível esquecer. O nome dele aparecia no noticiário de vez em quando, em alguma matéria sobre negócios. A voz dele ecoava nos dias silenciosos. As palavras que ele disse na última vez que estiveram juntos voltavam de madrugada, quando ela se deitava, fingindo que ia conseguir dormir. Do outro lado da cidade, Daniel estava no escritório, mas não de corpo inteiro. Os sócios falavam, os gráficos passavam na tela, o pessoal do marketing apresentava os números, mas ele só respondia com ok, certo. A cabeça dele estava na sala apertada da casa da Camila, nas palavras dela, no jeito que ela olhou para ele no fim da conversa. Doeu. E ele sabia que tinha merecido. Isadora reapareceu naquela semana. Ligou, mandou mensagem, apareceu na empresa como quem não tem nada a perder. Disse que queria retomar os projetos que tinham deixado inacabados. Daniel disse que não era a hora, que ele não queria. Foi direto. Ela insistiu. Ele ficou em silêncio. E ela entendeu. Não era mais sobre negócios. Era sobre o que ele já não sentia. Camila tentou arrumar outros bicos. Lavou roupa para a vizinha da frente. Fez faxina num salão de beleza da esquina. Cuidou de uma senhora por 2 noites para uma moça conseguir trabalhar.
qualquer coisa que rendesse algum dinheiro. Mesmo com os remédios garantidos por mais um tempo, ainda tinha aluguel, luz, comida, e ninguém vivia só de ajuda. Pelo menos ela não queria viver assim. Um sábado de manhã, enquanto limpava os vidros de uma lojinha na avenida principal, ouviu uma cliente comentar que viu Daniel numa inauguração de galeria no centro. Ele estava com uma mulher do Monet lado. A repórter disse que era um possível novo relacionamento. Camila sentiu o estômago embrulhar. Não sabia se era por ciúme, por saudade ou pelos dois. Ela não comentou com ninguém. Guardou aquilo. Mas aquela imagem ficou martelando. Daniel sorrindo, de terno, com outra mulher do lado. Longe da casa simples. Longe do colchão no chão. Longe da realidade dela. Naquela noite, ela chorou em silêncio pela primeira vez desde que saiu da casa dele. No outro dia, Dona Neuza acordou melhor. Quis tomar café na mesa. Sorriu um pouco. Disse que sonhou com o pai de Camila, que ele estava bem. Camila sorriu também, mas o sorriso era torto, carregado. Mãe, você acha que a gente aguenta até quando? Aguenta o tempo que tiver que aguentar. Depois segue. Camila não perguntou mais nada. Na segunda-feira, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Camila? É o Carlos. Lembra de mim? Trabalho na empresa do Daniel. Ela ficou em silêncio. Claro que lembro. O que foi? O Daniel tá diferente. A gente percebe. Eu sei que talvez eu não devesse me meter, mas ele anda estranho, distraído, desligado. A gente percebeu que isso começou desde que você saiu. Camila não respondeu. Ele não me pediu pra ligar. Ele nem sabe que eu tô ligando. Só achei que você devia saber. Desligaram. Ela ficou parada no meio da cozinha, olhando pro nada. A mãe dormia no quarto. A panela de arroz estava no fogo, mas tudo parecia longe. No dia seguinte, ela voltou a andar com o celular no bolso, coisa que não fazia desde que saiu da mansão. Começou a olhar as mensagens antigas, as fotos, os bilhetes de voz que nunca teve coragem de apagar. Na quarta-feira, no fim da tarde, enquanto passava roupa para uma vizinha, o telefone vibrou. Se eu te dissesse que sinto sua falta, você acreditaria? Ela leu a mensagem. Ficou com o dedo parado sobre a tela. Não respondeu, mas também não apagou. Na quinta, sentou na calçada com um copo de café e ficou olhando os carros passarem. Pensou em tudo. No caminho que fizeram, no que construíram e no que ficou pelo caminho por medo, orgulho e palavras não ditas. Na sexta, ela digitou. Não sei, mas eu também sinto. E apagou. E escreveu de novo. Tô cansada de fugir, mas ainda não tô pronta para voltar. E dessa vez, ela enviou. Na manhã de segunda-feira, o prédio da empresa estava como sempre. Gente entrando apressada, celular na orelha, copo de café na mão, elevador indo e voltando sem parar. Mas naquela segunda, alguma coisa estava fora do lugar. A recepcionista estranhou, quando Daniel não chegou no horário de sempre. O motorista disse que ele tinha dispensado o carro. Ninguém sabia onde ele estava. Só sabiam que não estava ali. As horas passaram, e o clima foi ficando estranho. Um dos diretores ligou para o celular dele. Nada. A secretária mandou mensagem. Sem resposta. Um grupo do WhatsApp começou a se encher de perguntas silenciosas. Alguém sabe do Daniel? Ele falou algo com vocês ontem? Tá tudo certo? Não estava. Na casa da Camila, o dia era outro. O tempo passava devagar. Ela tinha passado a manhã tentando limpar o ventilador que fazia barulho toda noite. Quando terminou, sentou no chão da cozinha para descansar as pernas. Pegou o celular. Nenhuma mensagem nova. Ela não esperava, mas queria. À tarde, viu uma reportagem rápida passando na televisão do vizinho. Daniel Ferreira, empresário do setor imobiliário, está ausente de compromissos importantes desde sexta-feira. Amigos próximos relatam que ele está afastado por motivos pessoais. Camila ficou parada olhando para a TV. A garganta travou. Na empresa, os boatos começaram. Uns diziam que ele tinha viajado para fora do país. Outros juravam que ele estava com depressão. Tinha até quem apostasse que ele estava escondido com alguma mulher nova. Isadora, que nunca perdia a chance de aparecer, aproveitou. Ela chegou no escritório com um blazer justo, sorriso forçado e discurso pronto. Gente, o Daniel é meu amigo. Muito mais do que isso até. E se ele estiver passando por alguma crise, a empresa não pode parar. A gente precisa manter tudo funcionando. Eu me ofereço para ajudar no que for preciso. Alguns concordaram. Outros ficaram desconfiados.
Mas a verdade é que ninguém ali sabia o que estava acontecendo. E no meio da incerteza, qualquer voz firme ganhava espaço. Isadora passou a frequentar a sala de reuniões com mais frequência. Se ofereceu para revisar contratos, mexeu nos relatórios e até tentou acessar e-mails confidenciais. Quando perguntavam se ela tinha autorização, dizia: "O Daniel confiava em mim. E ainda confia. Só tá confuso no momento." Enquanto isso, Daniel estava longe dali, numa pousada simples no interior, num quarto com cama de madeira, televisão pequena e um ventilador que fazia um barulho irritante. Escolheu aquele lugar de propósito. Ninguém ali o reconhecia. Ninguém fazia perguntas. Passava o dia andando pelas ruas de terra, sem destino. Sentava em bancos de praça e olhava para o céu como se esperasse uma resposta. À noite, comia qualquer coisa na padaria da esquina e voltava para o quarto sem dizer boa noite a ninguém. Ele não estava bem, mas também não queria ser encontrado. O que doía mais era o silêncio. O vazio que ficou depois da última mensagem da Camila. Ele leu 1000 vezes. "Tô cansada de fugir, mas ainda não tô pronta para voltar." E relia como se fosse uma sentença que ele merecia. Parte dele entendia. A outra parte gritava. Na quarta-feira deixou o celular desligado no criado mudo e saiu a pé. Andou sem rumo até parar numa igreja, de interior, dessas antigas, com bancos gastos e cheiro de madeira velha. Sentou lá no fundo. Não rezou. Só ficou. Era o único lugar onde o mundo parecia respirar devagar. Ficou lá por horas. Quando voltou, ligou o celular. Mensagens acumuladas, chamadas perdidas, e uma ligação não atendida de um número salvo como Carlos Financeiro. Mas o que chamou a atenção foi uma mensagem de voz, de Camila. Ele colocou o fone e deu play. "Oi, eu não sei nem por que tô mandando isso. Talvez porque o silêncio também dói. Eu vi que você sumiu, e fiquei preocupada. Não sei o que tá acontecendo aí, mas, se for o que eu tô pensando, não deixa isso te engolir. Você já fez muito por mim. Talvez agora eu possa só te ouvir, se quiser falar. Só isso. Eu tô aqui." Daniel fechou os olhos. Aquilo foi mais forte que qualquer reunião, qualquer planilha, qualquer frase pronta de sócio. Era ela, do jeito dela, simples, real, e dizendo tudo sem dizer demais. Ele pegou o celular, abriu a conversa e digitou: "Tô tentando entender quem eu sou quando você não tá por perto." Apagou. Digitou de novo: "Volto amanhã. Precisava sumir um pouco para enxergar o que importa. Obrigado por me lembrar." Dessa vez, ele enviou. No outro dia, voltou para São Paulo. Entrou na empresa pela porta da frente, sem avisar ninguém. Os funcionários pararam o que estavam fazendo. Ninguém sabia se devia sorrir, perguntar, fingir que nada aconteceu. Daniel foi direto para a sala dele. Isadora já estava lá, sentada na poltrona dele, bebendo café. "Que bom que você voltou," ela disse, com aquele sorriso calculado. Ele olhou nos olhos dela, firme. "Sai da minha sala." Ela sorriu sem acreditar. "Como é?" "Sai. Agora." A voz dele não deixou espaço. Ela levantou. Tentou manter a pose. "Eu só estava tentando ajudar. Eu não pedi. E você sabe disso." Quando ela passou por ele, ele não disse mais nada. Sentou na cadeira, ligou o computador e respirou fundo. Na tela, a primeira coisa que apareceu foi o fundo de tela. Uma foto antiga da sala da fundação. No canto da imagem, quase invisível, Camila aparecia de costas, colocando flores num vaso. Ele nunca tinha trocado aquele fundo. Fechou os olhos e pela primeira vez em dias, soube exatamente o que queria fazer. Camila voltou a varrer a calçada todos os dias, bem cedo. Não era por limpeza, era por hábito, pela cabeça, pelo silêncio. Era como se empurrar a sujeira com a vassoura também ajudasse a empurrar a bagunça dentro dela. Às vezes chorava sem perceber. Às vezes ria sozinha das lembranças. Mas sempre fingia que estava tudo bem quando alguém passava. A mãe seguia na luta, quieta, oscilando entre dias bons e dias em que mal conseguia abrir os olhos. Camila se revezava entre cuidar dela e buscar qualquer serviço temporário que aparecesse. Pegava roupa para passar, ajudava em pequenos concertos, até pintou uma parede por R$20. Era pouco, mas era o que dava. O dinheiro vivia curto. O gás acabou numa quarta-feira, e ela passou 2 dias cozinhando, no fogareiro emprestado. O arroz queimava, o feijão demorava para cozinhar, mas ela dava um jeito. A cabeça dela vivia cheia de contas. Luz, água, leite, curativo, fralda, condução.
Só que nunca deixou de levar os remédios no horário certinho para Dona Neuza. Nunca deixou de segurar a mão dela na hora de dormir. Só que por dentro, estava tudo capengando. Ela não queria voltar para o ponto de antes. Não queria cair no buraco de novo. Mas parecia que tudo estava puxando ela para lá. Toda vez que o telefone tocava, ela esperava que fosse ele. Toda vez que passava um carro preto na rua, o coração disparava. Mas era sempre outra coisa. Nunca Daniel. Até que, num domingo de manhã, o celular vibrou. Era uma mensagem. Tô de volta. Preciso te ver. Mas só se você quiser. Ela leu aquilo parada na cozinha, com a mão ainda molhada do pano de louça. Leu de novo. E de novo. O coração acelerou. Mas os pés ficaram no mesmo lugar. Demorou para responder. Só no fim do dia, quando tudo já estava em silêncio, e o mundo parecia desacelerar, ela digitou. Eu tô tentando me levantar sozinha. Se você quiser conversar, vem simples. Vem real. Ele respondeu com um ok e um emoji de coração. Só isso. Na terça, ele apareceu. Nada de carro preto, nada de terno. Chegou a pé, de camiseta, com uma sacola de supermercado na mão. Trazia pão, leite, bolacha e um iogurte de morango. Ela abriu a porta devagar, como quem não sabia se devia sorrir ou chorar. Oi, oi. Ela deu espaço. Ele entrou. A casa estava com cheiro de sopa. A TV da vizinha gritava novela na sala ao lado. Daniel olhou em volta, mas não comentou nada. Tirou os sapatos, deixou a sacola sobre a mesa e puxou uma cadeira. Eu não vim com discurso. Melhor assim. Tô tentando começar do começo, mas não sei se existe mais um começo. Existe, mas é outro. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Sua mãe? Dormindo. Hoje foi um dia bom. Ela comeu, riu de uma piada boba que ouviu no rádio. Mas a gente nunca sabe como vai ser amanhã. Daniel mexeu os dedos sobre a mesa. Você quer ajuda com alguma coisa? Quero, mas não com dinheiro. O que então? Quero alguém para ouvir, para ficar, sem precisar prometer nada, sem invadir. Eu posso tentar ser isso. Camila respirou fundo. E eu posso tentar deixar. Ele levantou da cadeira e foi até a geladeira. Tirou 2 garrafinhas de água. Entregou uma para ela. Vamos começar por aqui então. Água gelada e conversa devagar. Ela aceitou. Sentou. Bebeu um gole. Você sumiu, sabia? Eu precisava entender quem eu era fora daquilo tudo. Sem empresa. Sem pressão. E sabe o que eu descobri? O quê? Que eu era ninguém. Que eu só respirava de verdade quando estava perto de você. Não por causa de romance ou qualquer coisa assim. Mas porque você me mostrou o que é ser humano. Camila abaixou os olhos. Tentava segurar a lágrima. Você me deu ajuda quando ninguém deu. Mas não foi isso que me pegou. Foi a forma. Você nunca me olhou de cima. E mesmo quando eu fugi, você não foi atrás gritando. Só esperou. E isso me desmontou. Ele sentou de novo. Se você deixar, eu quero tentar de novo. Não com promessas, mas com presença. Eu não quero ser resgatada, Daniel. E eu não quero ser herói. Então, talvez agora funcione. Ela levantou, foi até o quarto da mãe e voltou com um cobertor dobrado. Vamos conversar lá fora. A noite tá boa. Eles sentaram na calçada, com o cobertor sobre os joelhos, e ficaram olhando os carros passarem devagar. Nenhum dos dois disse mais nada por um tempo. Só ficaram, como se aquele silêncio, depois de tudo, fosse a conversa mais sincera que eles já tinham tido. Daniel entrou no prédio da empresa sem olhar para os lados. Cumprimentou a recepcionista com um aceno e foi direto pro elevador. A camisa azul clara estava um pouco amassada, os olhos fundos de quem dormiu mal por dias, mas a expressão no rosto era firme, o tipo de firmeza de quem voltou diferente. No último andar, os sócios estavam reunidos. A porta da sala de reunião estava entreaberta e dava para ouvir a voz de Isadora. A gente precisa tomar decisões mais ágeis. A ausência do Daniel afetou o andamento dos projetos. Se ele não quiser mais liderar, tem quem possa... Ela não terminou a frase. Daniel empurrou a porta com calma e entrou. Ninguém falou nada. Só se entreolharam, meio surpresos, meio sem graça. Bom dia, ele disse. Silêncio. Eu não vou demorar. Só queria esclarecer umas coisas. Isadora cruzou os braços e forçou um sorriso. Daniel, que bom que apareceu. Justo agora que a gente estava falando sobre reorganização. Eu ouvi. Ele respondeu olhando nos olhos dela. Um dos sócios tentou aliviar o clima.
A gente estava só tentando manter as coisas em movimento, entende? Daniel assentiu. Eu entendo. O que eu não entendo é porque alguém que não tem cargo aqui começou a tomar decisões por mim. Isadora deu um passo à frente. Você estava ausente. As pessoas precisavam de direção. Eu apenas ofereci isso. Sem minha autorização, você sumiu. E você se aproveitou. O ar na sala ficou pesado. Ninguém mexia um músculo. Daniel tirou alguns papéis da pasta. Eram relatórios de acesso ao sistema interno, assinaturas digitais, movimentações feitas por ela nos últimos dias. Eu pedi uma auditoria. Achei melhor garantir que tudo estava limpo. Você acha que eu mexeria em algo sem permissão? Acho que você faria qualquer coisa para estar no controle de novo. Até mentir. Isadora riu, nervosa. Vai me acusar agora? Tô mostrando fatos. Inclusive esse aqui. Ele tirou outro documento. Um contrato modificado por ela, tentando redirecionar parte do investimento social da empresa para uma ONG que ela mesma administrava, com outro nome. Um dos diretores pegou o papel e leu com atenção. Isso é grave. Pois é, Daniel completou. Isadora tentou responder, mas a voz saiu embargada. Você não tem prova de que fui eu. Tenho. Câmeras, gravações e os acessos feitos com seu login, na sala que você usou enquanto eu não estava. Ela ficou vermelha, o corpo rígido. Tentou manter a postura, mas a sala inteira agora olhava para ela de um jeito diferente. O que você quer? Ela perguntou, baixo. Que você vá embora, sem escândalo, sem mais mentiras. Só vá. Ela ficou parada por longos segundos. Depois pegou a bolsa, ajeitou o cabelo e saiu, sem olhar para trás. Na porta, encontrou Camila. Sim, Camila. Tava ali porque Daniel tinha pedido que ela fosse. Não como empregada, não como alguém que precisava dele, mas como parte do que ele estava reconstruindo. As duas se olharam por alguns segundos. Bonito isso. Traz a faxineira para ver o show, Isadora disse sarcástica. Camila não piscou. Bonito mesmo, ver alguém finalmente perder o palco. Isadora deu uma risada debochada e foi embora. Camila entrou na sala e ficou parada na porta, meio sem saber se devia estar ali. Daniel a puxou com o olhar. Essa aqui é a Camila, alguém que vocês não conhecem, mas que me ensinou mais sobre responsabilidade do que qualquer MBA que eu já fiz. Alguns diretores sorriram, tímidos. Outros só assentiram, tentando entender. Ela vai me ajudar a revisar os projetos sociais da empresa. A gente vai recomeçar, de um jeito novo, verdadeiro. Camila não disse nada, só sentou ao lado dele, a mão firme, o olhar em pé. Era ali que ela pertencia agora. Não por favor, não por caridade, mas porque aguentou tudo, de cabeça erguida, sem fugir do próprio valor. Isadora saiu da sala da empresa com o salto batendo firme no chão e a expressão dura. Passou pela recepção sem olhar para ninguém, nem para o segurança que sempre fazia questão de abrir a porta para ela. Atravessou a calçada com a bolsa no ombro e o rosto vermelho. Mas não era de vergonha, era raiva. Naquele mesmo dia, ela postou uma foto nas redes sociais. Uma selfie antiga ao lado de Daniel, com a legenda: quando respeito e gratidão ainda existiam. Alguns homens esquecem rápido quem esteve ao lado deles desde o começo. Os comentários começaram a pipocar. Ele te largou mesmo. Você merecia mais. Típico. Homem de sucesso. Usa e joga fora. Camila é quem? Isadora não respondia. Só deixava o fogo queimar. E queimava rápido. No dia seguinte, ela deu uma entrevista por acaso, para um canal de notícias. Estava saindo de um café chique, quando um repórter a abordou. Isadora, rumores dizem que você foi afastada da Ferreira Incorporadora. O que tem a dizer sobre isso? Ela deu um sorrisinho de canto, ajeitou o cabelo e falou. Eu diria que é fácil afastar alguém que conhece demais. Às vezes o problema não é a pessoa que fala, é o que ela sabe. O repórter se animou. Você tá dizendo que o Daniel Ferreira esconde algo? Tô dizendo que tem muita coisa por trás daquela fachada limpa. Por exemplo, envolvimento com funcionárias, interesses cruzados em projetos sociais, um certo favoritismo bem conveniente. Mas eu prefiro não entrar em detalhes. A matéria foi ao ar na mesma noite. Ex-noiva de empresário faz revelações sobre relação com funcionária. Foto de Daniel. Foto de Camila. Foto de Isadora. Todas misturadas numa tela cheia de insinuação. Camila viu a notícia no celular da vizinha. Não sabia se chorava, se gritava ou se fingia que não era com ela.
tremeu por dentro. O medo de ser julgada, de ser vista como oportunista, de voltar a ser a garota que se aproveitou. Tudo voltou com força. Ela pensou em sair, pensou em desaparecer. Mas antes disso, Daniel chegou. Bateu no portão no fim da tarde, com o rosto tenso. Eu já vi. Tá tudo em todo lugar. Camila respondeu com a voz baixa. Eu vou resolver. Mas você precisa saber que isso é só desespero. Ela não tem nada. Só sabe gritar quando perde o controle. Camila cruzou os braços. Se encostou na parede. Mas eu tô no meio, Daniel. Ela me jogou no ventilador. Eu não tenho escudo. Não tenho sobrenome. Sou só eu. E é por isso que a gente vai enfrentar isso junto. Na manhã seguinte, a empresa soltou uma nota oficial. Curta. Direta. A Ferreira Incorporadora informa que a senhora Isadora Lima não faz parte de seu quadro de funcionários e que qualquer ação feita em seu nome foi sem autorização da diretoria. A empresa segue seus princípios de ética e transparência. Acusações infundadas serão tratadas juridicamente. Mas o que derrubou de vez foi a segunda parte. Daniel foi até a imprensa e deu uma entrevista ao vivo. Camisa clara, rosto firme, sem desviar os olhos da câmera. Eu cometi erros, me afastei de decisões importantes e deixei espaços vazios que foram ocupados por quem não devia. Mas agora estou de volta, e diferente. E sobre o que circula por aí, quero deixar claro. A Camila nunca me pediu nada. Nunca se aproximou por interesse. Tudo o que ela tem, foi ela que conquistou. E se hoje ela tá ao meu lado, é porque eu é que fui atrás dela. A repórter tentou insistir. Mas há quem diga que ela recebeu ajuda financeira da sua empresa. Recebeu tratamento, sim, porque a mãe dela estava entre a vida e a morte. E porque eu tinha os meios para isso. Ajudar alguém por... Empatia não é escândalo. É caráter. A entrevista rodou por todos os cantos. E a resposta do público virou: esse homem é gigante. Agora sim, falou o que tinha que falar. Ela merece respeito. Isadora só queria aparecer. Que história linda. Isadora tentou se manter firme. Postou vídeos, escreveu textos, tentou virar a página na marra, mas cada tentativa parecia mais desesperada. As portas foram se fechando. Convites para eventos sumiram. As marcas que ela representava cortaram contratos. Alguns sócios antigos fingiram que nem a conheciam. Uma semana depois, ela desativou as redes. Daniel voltou a andar pelos corredores da empresa com outro jeito. Cumprimentava pelo nome, sorria mais. E Camila... Bem, Camila agora entrava pela porta da frente, com a cabeça erguida, sem uniforme, com um crachá novo e com respeito. Não porque virou a mulher do chefe, mas porque resistiu. E foi até o fim com a própria verdade. Camila chegou no prédio da empresa com a mesma calça jeans de sempre e uma camisa social azul clara que ganhou da vizinha. Tava um pouco folgada nos ombros, mas estava limpa, passada, e ela tinha dobrado as mangas com cuidado. O crachá ainda era novo, o plástico brilhava, e toda vez que ela olhava para o nome dela ali, dava um frio na barriga. Ela entrou pela porta da frente. Bom dia, dona Camila, disse a recepcionista com um sorriso. Ela respondeu de volta, meio tímida, sem saber se já estava acostumada a esse dona que agora aparecia toda hora. Subiu de elevador, com 2 outras funcionárias que cochichavam sobre o novo projeto social da empresa. Nem sabiam que era ela que estava por trás. E ela não disse. Ficou ouvindo quieta. O andar da fundação tinha sido reformado. Tinha sala de reuniões pequena, armário com livros, computador e um mural com cartazes de cursos e oficinas que a equipe estava montando. A proposta era simples: ajudar mulheres como ela tinha sido, com informação, oportunidade e espaço. Começar de novo, sem vergonha e sem medo. Camila cuidava de tudo ali, da limpeza da sala à revisão dos panfletos. Pegava no pesado, fazia café, corrigia erros nos textos, atendia a ligação. Ela não se sentia diferente por ter virado chefe, não queria virar ninguém, queria só fazer sentido. Camila, o rapaz do curso de costura chegou, avisou uma moça da equipe. Manda ele entrar, por favor, e vê se precisa de alguma coisa. Ela dizia isso todo dia. Vê se precisa de alguma coisa. Era hábito, do tempo em que ninguém perguntava isso pra ela. Daniel aparecia às vezes, entrava de mansinho, deixava café na mesa dela, tirava dúvidas sobre algum contrato e sumia de novo. Eles se viam com frequência, mas sem aquela pressão. Era leve,
Eram parceiros, e quando o olhar se cruzava por mais tempo, só eles sabiam o que estava ali. Na primeira sexta-feira do novo projeto, fizeram uma roda com as mulheres que se inscreveram no programa. Tinha mãe solo, mulher que saiu de abrigo, moça que nunca teve carteira assinada, todas sentadas em círculo, olhando umas para as outras, meio desconfiadas. Camila respirou fundo e falou: "Eu já sentei do lado de lá. Já pedi trabalho com o pé sujo de chão de ônibus. Já neguei ajuda por orgulho. Já chorei porque não sabia se ia dar para comprar o leite ou o remédio. E eu tô aqui, não porque sou melhor, mas porque alguém me deu uma chance. E porque eu aceitei. Então vocês não precisam ter vergonha. Só precisa estar disposta a tentar." A roda ficou em silêncio por uns segundos. Depois uma mulher começou a chorar baixinho. Outra sorriu de canto. E naquele momento, o projeto deixou de ser papel. Virou vida. Camila voltou para casa naquele dia com o rosto cansado, mas leve. O portão ainda rangia quando abria. A porta ainda precisava de um empurrão, mas tudo parecia diferente. A mãe dela estava sentada no sofá, com o rádio ligado e uma manta colorida no colo. O tratamento estava funcionando. Devagar, com altos e baixos, mas funcionando. "Mãe, hoje foi bom. Te vi na TV." Ela respondeu sorrindo. "O quê?" Passou uma reportagem, falando da fundação, das mulheres, de você. Camila riu. "Eita, espero que não tenham mostrado meu cabelo todo bagunçado." A mãe esticou a mão e apertou a dela. "Tá tudo certo agora." Camila pensou. Não respondeu na hora. Foi até a cozinha, esquentou o arroz com ovo, voltou, se sentou do lado da mãe e respondeu baixinho: "Ainda não, mas pela primeira vez, tá indo pro caminho certo." Daniel mandou uma mensagem naquela noite. "Você me representa. Sério. Obrigado por não desistir de nada, nem de mim." Ela respondeu com um áudio curto. "Tô tentando só ser quem eu sou, mesmo com tudo mudando. E tô aqui. Isso é o que importa, né?" Ele mandou um coração. Um só. Porque entre eles agora nada precisava ser exagerado. Tudo era claro. Tudo era simples. Tudo era de verdade. Era tudo muito devagar entre Camila e Daniel. E não era porque faltava vontade. Era porque os dois já tinham vivido demais para acreditar em promessas feitas com pressa. Não tinham tempo para joguinho, nem para drama. O que eles tinham era cuidado. E isso era novo para os dois. Às vezes, ele aparecia na fundação no fim da tarde, só para levar um copo de açaí com granola que sabia que ela gostava. Não dizia nada. Só entregava e ficava encostado na parede, vendo ela terminar de organizar o material das oficinas. Às vezes ela mandava um áudio simples, tipo: "Tô com saudade do seu silêncio." E ele ria sozinho lendo aquilo. Não tinha pedido de namoro, nem jantares chiques, nem anel, nem declaração no Instagram. Tinha troca de olhar. Tinha silêncio que não incomodava. Tinha conversa deitada na rede, depois de um dia cansativo, sobre coisas bobas, tipo o gosto de sorvete preferido ou se chuchu combina com arroz. As pessoas em volta, claro, tinham opinião. "Mas vocês estão juntos ou não estão?" perguntava a vizinha, curiosa. "A gente tá vivendo", Camila respondia, rindo. "E esse empresário andando de chinelo aqui no bairro agora?" perguntava um senhor da rua. "Ué, calçado não. Muda caráter." Daniel respondia sem se importar. Eles riam disso tudo. Sabiam que muita gente não entendia. Nem precisava entender. O que importava era o que acontecia entre eles, não o que inventavam do lado de fora. Num sábado qualquer, Camila acordou com Daniel sentado na cozinha, cortando pão com uma faca cega e suando para não derrubar a manteiga. "O que você tá fazendo aqui?" Tentando ser útil. "Com essa faca? Vai rasgar o pão e arrancar a tampa da manteiga." "Eu sou ótimo em rasgar coisas. Precisa ver minha habilidade com cartazes velhos." Ela riu. Pegou a faca da mão dele e fez o café com calma. Tinha algo naquele gesto simples. Ele ali, tentando fazer parte da rotina, que dizia mais do que 1000 flores entregues num buquê caro. Depois do café, foram ao mercado. Camila empurrava o carrinho. Daniel lia rótulos como se estivesse prestando atenção, mas na verdade só queria ver a reação dela escolhendo os produtos mais baratos. "Você sempre pega a marca mais simples, né?" "Sempre. Se dá pra comer e não mata, tá valendo. Isso vale pra mais coisa além de comida, sabia?" Ela olhou pra ele desconfiada. "Vai fazer filosofia no meio do corredor da bolacha?" "É sério. Às vezes a gente complica demais o que é simples." Camila ficou pensando naquilo. Tava tudo mais simples agora.
mas não menos bonito. Ela se sentia respeitada, e era isso que mais pesava. Ele não forçava nada, não apressava nada, só estava ali. Aos poucos, a casa dela foi mudando de cara. Não porque Daniel mandou reformar, mas porque ela começou a cuidar com mais gosto. Pintou as paredes do quarto com tinta doada por uma das empresas do projeto. Comprou cortina nova na promoção. Ganhou um tapete usado, mas limpo, de uma funcionária da fundação. Aos poucos, o lar foi ficando mais leve, mais dela. Daniel ia aos poucos entrando também. Nunca dormia ali, mas ficava até tarde. Ajudava a cuidar da mãe dela nos dias difíceis. Acompanhava nas consultas. Lia a bula de remédio com a testa franzida como se fosse manual de avião. Dona Neuza, que no começo só observava quieta, começou a chamar ele de meu filho, sem perceber. Ele é do bem, filha, ela disse num fim de tarde. Camila sorriu. É sim, mãe. Só demorou para aprender a ser. E ela também estava aprendendo. A confiar, a dividir, a aceitar ajuda sem se sentir fraca. Coisas simples, mas difíceis para quem passou a vida inteira com medo de depender de alguém. O projeto social crescia. Mais mulheres entravam. Mais histórias parecidas com a dela apareciam. Camila não chorava mais ouvindo. Escutava com atenção, com firmeza, com empatia. Virou uma referência sem nem perceber. Daniel falava pouco disso. Só olhava de longe, com um orgulho que nem ele conseguia esconder. Numa terça qualquer, depois de uma oficina sobre empreendedorismo, ele chamou ela para conversar na varanda da fundação. Você tá feliz aqui? Tô. E você? Tô tentando entender se dá pra ser feliz vendo os outros felizes. Porque é isso que eu sinto quando olho pra você, trabalhando aqui. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Às vezes dá. Às vezes só isso já basta. Eles ficaram ali por um tempo, em silêncio, sem planos, sem grandes decisões, só sentindo o tempo passar devagar, com a paz de quem já correu demais e agora só quer respirar. Era final de tarde e a fundação estava vazia. As luzes de algumas salas ainda estavam acesas. O chão recém-lavado refletia a claridade que entrava pelas janelas. Camila estava sentada na sala de reuniões pequena, olhando papéis de um novo projeto que ia começar na semana seguinte. A cabeça cheia, mas o coração calmo. Daniel apareceu sem fazer barulho, como sempre fazia. Entrou e ficou encostado na porta por alguns segundos, só observando ela de cabeça baixa, rabiscando anotações num caderno com capa de espiral. Posso sentar? Ela nem olhou. Já sentou com menos cerimônia. Ele riu, puxou a cadeira ao lado e ficou ali, do lado dela, em silêncio. Esperou ela terminar de escrever para falar. Tenho pensado em uma coisa. Lá vem. É sério. Ela fechou o caderno. Deixou a caneta de lado. Fala. Daniel olhou para frente, não para ela. Eu passei muito tempo querendo controlar tudo. Empresa, rotina, até os sentimentos. Sempre tive medo de dividir, porque achava que dividir era perder, que confiar era dar o pescoço pro outro. E hoje eu vejo que dividir é construir, e confiar é só um jeito de respirar mais leve. Só que isso eu não quero fazer com qualquer pessoa, só com quem eu sei que vai pegar essa parte e cuidar, sem usar, sem pesar. Ela olhou para ele, tentando entender aonde ele queria chegar. Então, ele abriu uma pasta preta, simples, e tirou de dentro um contrato impresso. Quero que você seja minha sócia na fundação. Camila ficou em silêncio. Não é favor, nem presente. É reconhecimento. Isso aqui existe hoje porque você teve coragem de contar sua história e estender a mão para quem vive a mesma coisa. Eu só dei estrutura, mas quem deu vida foi você. Ela pegou o papel com as mãos trêmulas. Leu o cabeçalho, o nome dela ali no meio, e travou. Você tem certeza? Tenho. E você também tem. Só tá com medo de aceitar o tamanho do que construiu. Ela fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo. Eu não entendo dessas coisas, Daniel. E eu entendo de você. Isso já basta. Camila não respondeu na hora. Ficou ali, com o papel no colo, sentindo o peso daquilo tudo. Não era só um contrato. Era o símbolo de tudo o que ela tinha conquistado sem passar por cima de ninguém. Era a prova de que a história dela tinha valor. Eu preciso pensar. Tudo bem. É sério. Eu sei. Ele segurou a mão dela, sem pressa, sem força. Só apoio. Mas se você aceitar, a gente vai fazer isso juntos. E você vai continuar sendo quem sempre foi. A mulher que acorda cedo, que limpa chão sem reclamar, que cuida da mãe como se o mundo dependesse disso. Você não vai deixar de ser você. Só vai crescer.
e levar um monte de gente junto. Ela mordeu o canto da boca emocionada. Você é mesmo louco. Um pouco, mas só por coisa que vale a pena. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ficou ali por alguns minutos. Nem respondeu. Só deixou o silêncio dizer o que as palavras não conseguiam. No dia seguinte, ela voltou com o contrato assinado. Entregou sem falar nada. Daniel sorriu, mas não comemorou com barulho. Só levantou, fez café, trouxe 2 copos e os 2 brindaram em silêncio, encostando o fundo dos copos de vidro como se fosse taça. Mais tarde, ela chamou a equipe numa sala. Explicou a nova fase. Disseram parabéns, bateram palmas, algumas até choraram. Mas ela terminou com uma frase que era bem a cara dela. Eu não tô subindo, tô só firmando o pé onde meus calos me trouxeram. Daniel ouviu de longe, apoiado no batente da porta, e teve certeza. Tinha feito o pedido certo, porque o que ele queria ao lado dele não era uma mulher de capa brilhante ou salto caro. Era alguém com chão nos pés, verdade na voz e coragem de ficar mesmo quando tudo dizia para fugir. E Camila era exatamente isso. Era uma tarde comum. Camila tinha saído mais cedo da fundação porque a mãe tinha consulta no posto. O ônibus atrasou, o calor estava forte e Dona Neuza estava mais cansada do que o normal. Voltaram devagar, com o passo arrastado e o rosto suado. Quando chegaram em casa, Camila ajudou a mãe a se deitar, colocou um pano gelado na testa dela e foi para a cozinha preparar um suco de maracujá. Enquanto cortava a fruta, ouviu a mãe chamando. Camila! Ela correu até o quarto. Que foi? Mãe, tá com dor? Não, só lembrei de uma coisa. Fala. Era sobre aquele dia, o dia do acidente do seu pai. Camila parou na hora. Aquela era uma ferida antiga, uma daquelas que nunca saram direito. O que tem, mãe? Dona Neuza demorou um pouco para falar. Parecia que estava tentando puxar a lembrança de um canto empoeirado da cabeça. Eu nunca te contei direito, mas antes do acidente ele estava estranho. Recebeu uma ligação. Ficou nervoso. Saiu dizendo que precisava resolver uma coisa. Tava chovendo. Eu pedi para ele esperar passar, mas ele foi assim mesmo. Ligação de quem? Ele não falou. Mas eu lembro que depois disso ele comentou uma frase que nunca mais esqueci. Disse assim: tem gente que faz negócio com sangue frio, e quando a gente atrapalha, vira alvo. Camila gelou. Como assim, mãe? Eu achava que era só raiva de alguma coisa do trabalho. Mas agora, com tudo que aconteceu com você, com o que Isadora fez, com o jeito que as coisas apareceram, não sei, parece que tudo isso tá ligado. Camila ficou parada, com os olhos fixos. Mãe, você lembra qual era a empresa que ele estava tentando trabalhar naquela época? Dona Neuza fechou os olhos. Mexeu os lábios tentando lembrar. Era alguma coisa com Imob. Ele falava que ia apresentar um projeto para um grupo grande, para uma construtora. Camila levantou, foi até o armário, puxou uma pasta velha com documentos do pai. Começou a revirar. Encontrou um cartão de visita rasgado, com as letras meio apagadas. Imob Capital Limited. Daniel chegou mais tarde, trazendo pão e frutas. Camila estava sentada na sala, com os papéis espalhados. O que aconteceu? Daniel, preciso que você veja isso aqui. Ele se aproximou, pegou o cartão. Imob Capital. Essa empresa faliu há anos. Você conhece? Conheço o nome. Foi absorvida por uma outra empresa quando houve uma fusão no setor imobiliário, há uns 10 anos. Por quê? Camila contou tudo. A ligação. A frase do pai. O acidente. O medo. Você acha que foi sabotagem? Daniel perguntou mais sério. Eu não sei, mas meu pai não era de sair no meio de uma chuva daquele jeito, com raiva, falando de ameaça. E agora, do nada, tudo isso volta? Justo quando a gente começa a crescer? Daniel ficou pensativo. Você me dá esse cartão? Claro, vou investigar isso. Camila olhou para ele com um pouco de receio. Daniel, você tem certeza? Tenho. E se eu descobrir que alguém teve culpa nisso, não vou deixar barato. No dia seguinte, Daniel começou a puxar as informações. Foi até um amigo que trabalhava no setor jurídico de grandes empresas e pediu ajuda para levantar dados da antiga Imob Capital. Aos poucos, os nomes começaram a surgir. No meio dos registros, lá estava Isadora Lima, gerente de expansão regional. Daniel ficou em silêncio. O coração disparou. Pegou o celular e ligou para Camila. Preciso que você venha até aqui. Tem uma coisa que você precisa ver. Camila chegou na empresa com o coração na mão.
Quando viu a ficha impressa com o nome da Isadora, as mãos dela tremiam. Ela trabalhava lá. E não só isso. Olha a data de desligamento. Camila leu. 2 dias depois do acidente do pai. Daniel continuou. E isso aqui é pior. Tô tentando confirmar. Mas tem uma cláusula escondida num contrato da época dizendo que a empresa recusou um projeto de ocupação comunitária para o terreno que hoje é aquele condomínio de luxo no bairro São Jorge. O mesmo projeto que o seu pai estava tentando apresentar. Ele era funcionário de uma ONG que fazia esse tipo de intermediação. Camila sentou. A perna falhou. Eles recusaram, mas alguém lá dentro pode ter mandado ele se calar? Eu não sei, Camila. Mas eu vou descobrir. E se tiver o nome dela envolvido nisso? Camila balançou a cabeça. Eu preciso de verdade, Daniel. Não suporto mais ter a sensação de que alguém apagou a história do meu pai como se ele fosse nada. Daniel segurou a mão dela. Ele não foi nada. Ele foi tudo. E a gente vai provar isso. Daniel passou os 3 dias seguintes mergulhado em documentos antigos, registros de cartório, contratos escondidos em gavetas digitais e ligações discretas com gente que devia saber mais do que dizia. Camila, do lado dela, tentava segurar a ansiedade. Não falava muito. Só mandava uma mensagem de tempos em tempos. Descobriu algo? Na noite de quinta, Daniel mandou um áudio. A voz dele estava baixa, firme. Camila, acho que achei. Ela ouviu sentada na cama, com a mãe dormindo ao lado. Repetiu o áudio 2 vezes antes de responder. Onde a gente se encontra? Foram os 2 até o prédio antigo onde funcionava a antiga sede da Imob Capital. Hoje, era só uma estrutura alugada por uma empresa pequena de contabilidade. Mas um dos antigos zeladores, seu Afonso, ainda morava ali perto. Daniel tinha conseguido marcar com ele, e o homem apareceu na calçada com o boné surrado e uma pasta embaixo do braço. O senhor tem certeza? Daniel perguntou. Absoluta. Eu vi o moço sair daqui naquele dia. Tava chovendo. Ele saiu, nervoso. E a moça, a tal da Isadora, ela discutiu com ele antes de sair. Tava gritando com ele na sala de reuniões. Camila congelou. O senhor lembra o que ela falou? Não tudo, mas lembro de uma frase. Você não vai estragar o negócio de novo com essa sua mania de querer salvar pobre. Foi isso. Eu lembro porque na hora achei absurdo. Daniel gravou tudo com o celular. Seu Afonso entregou um envelope. Isso aqui é cópia do relatório interno que vazou naquela época. Mostra que o projeto que o pai dela tentou apresentar foi recusado, mas depois foi usado. Usaram o mesmo conceito, mas com outro nome. Roubaram. Camila não segurou. Chorou ali mesmo, no meio da calçada, com o papel na mão. Meu pai, ele tinha razão o tempo todo. Daniel ficou em silêncio. Deixou ela viver aquele momento. Aquela dor misturada com alívio. Aquela raiva justa. Aquele orgulho que arde e conforta ao mesmo tempo. 2 dias depois, a notícia estourou. Ex-empresária é acusada de envolvimento em manobra ilegal com terreno público. Isadora Lima pode ter se apropriado de projeto social de ex-funcionário falecido. Fundação leva à justiça documentos que ligam passado de Isadora a acidente suspeito. Camila não deu entrevista. Não quis virar manchete. Mas o nome do pai dela apareceu, pela primeira vez, em destaque, como idealizador de um projeto importante, como alguém que sonhou grande e foi calado cedo demais. A repercussão foi gigante. Gente da comunidade se manifestou. Ex-funcionários da Imob apareceram com mais provas. Um deles contou que recebeu ordem direta de Isadora para tirar aquele nome da mesa. Tudo se encaixava. No meio da confusão, Isadora sumiu. Apagou as redes, não atendeu mais à imprensa, desapareceu dos eventos onde antes era presença obrigatória. O advogado dela mandou uma nota genérica dizendo que não procedem as acusações, mas ninguém mais acreditava nela. Camila, por outro lado, virou símbolo, não por ser vítima, mas por resistir. Na semana seguinte, Daniel organizou um evento no mesmo terreno que era alvo do projeto original. Um espaço comunitário novo foi lançado ali. Biblioteca, salas de aula, área de lazer. Tudo com o nome estampado na entrada. Centro Comunitário Jorge da Silva. Um homem que sonhou com dignidade. Camila subiu no palco com o microfone tremendo na mão. Meu pai morreu sem ver o projeto dele sair do papel. E muita gente tentou apagar o nome dele. Mas ele não morreu à toa. E não morreu em vão. Hoje a gente prova isso. E não é para vingança.
É pra memória. É pra quem vem depois. O público aplaudiu de pé. Daniel, no fundo, com os olhos molhados, sabia que era o fim de um ciclo. E o começo de um novo. Depois do evento, os dois foram até uma praça. Sentaram num banco simples, dividiram um pastel e um suco de caixinha. Riram de coisas bobas. Relembraram o começo de tudo. O uniforme dela, a primeira conversa, a raiva, a confusão. E o tanto que tudo mudou. Você é a mulher mais forte que eu já conheci, ele disse. E você é o homem que aprendeu a ouvir. É, e aprendi com você. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram ali, sem precisar de mais nada. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa mesmo é só da verdade.